Em 14 de abril de 1988, a fragata de mísseis guiados USS Samuel B. Roberts patrulhava o Golfo Pérsico Central quando navegou para dentro de um campo minado iraniano. A tripulação avistou 3 minas. Ao tentar recuar o navio para fora da zona de perigo, ele atingiu uma delas. Segundo a análise histórica de House of Saud, a explosão abriu um buraco de 4,5 metros no casco, inundou a sala de máquinas, arrancou ambas as turbinas a gás de seus suportes e quase partiu a quilha do navio. A tripulação combateu incêndio e inundação durante 5 horas. O navio sobreviveu apenas graças a um controle de danos excepcional. Segundo a reportagem da Fortune Magazine sobre Guerra de Minas, a mina que atingiu o Roberts era um modelo iraniano M08, uma arma projetada 80 anos antes. Seu custo estimado, aproximadamente $1.500. A fragata que quase destruiu custou $200 milhões. Segundo a análise de defesa da The New Republic, dos 19 navios norte-americanos afundados ou desativados desde a Segunda Guerra Mundial, 15 foram danificados por minas. Não por mísseis, não por aeronaves, não por submarinos. Minas. Essa assimetria de custos, uma arma de $1.500 ameaçando um navio de guerra de 200 milhões. É precisamente o motivo pelo qual o Irã investiu em minas para o Estreito de Hormuz em 2026. E é precisamente o motivo pelo qual as forças militares dos EUA tornaram a interrupção da capacidade iraniana de minagem uma de suas primeiras prioridades em 10 de março. Em 2026, o Irã supostamente começou a lançar minas no mesmo estreito. A resposta dos EUA, desta vez, não foi aguardar que um navio fosse atingido. Eis o que aconteceu. Quais ferramentas foram usadas e por que a ameaça, apesar de mais de 30 lançadores de minas terem sido neutralizados, ainda não está totalmente encerrada? Segundo um relatório de 2019 da Agência de Inteligência de Defesa dos EUA, citado pelo Naval Today, estimativas de fontes abertas colocam o estoque de minas navais do Irã em mais de 5.000 minas, com avaliações mais recentes situando o número próximo a 6.000. Segundo a reportagem da CNN, citando uma avaliação do Congresso dos EUA, o estoque varia desde simples minas de contato até sofisticadas minas de fundo que detonam com base em assinaturas acústicas, magnéticas ou de pressão. Segundo a CBS News e a Maritime Executive, a inteligência do EUA detectou pelo menos uma dúzia de minas avançadas de 2 tipos específicos no Estreito de Hormuz por volta de 23 de março de 2026. A primeira era a Maham-3, uma mina fundeada de 300 kg que flutua abaixo da superfície e usa sensores acústicos para detectar navios que passam a aproximadamente 3 metros de distância. A segunda era a Maham-7, uma mina de fundo de 220 kg lançável em águas de 3 a 90 metros de profundidade, projetada especificamente para atacar embarcações menores, como lanchas de desembarque e navios patrulha. Segundo a análise da 1945, o Irã também possui a mina ascendente EM-52, supostamente adquirida da China, que repousa no fundo do oceano, detecta uma embarcação passando acima e lança um foguete para atingi-la por baixo. Segundo a análise de defesa do Gateway Pundit, citando a televisão estatal iraniana, de janeiro de 2025, o Irã também demonstrou a capacidade de lançar minas a partir da costa, usando o sistema de lançamento múltiplo de foguetes, Fajr-5, um sistema de artilharia montado em caminhão capaz de disparar minas a até 80 ou 100 quilômetros da costa iraniana, sem colocar uma única embarcação na água. Segundo a análise da 1945,
O Estreito de Hormuz tem apenas alguns quilômetros de largura. O Irã não precisaria lançar milhares de minas para fechar efetivamente o estreito. O efeito psicológico de mesmo um pequeno número de minas confirmadas é suficiente para paralisar completamente o trânsito comercial, já que as empresas de navegação e seus seguradores recusam-se a arriscar tripulação e carga. Segundo a análise da Naval News, a mera ameaça de minas muitas vezes é suficiente para paralisar o tráfego marítimo. O estreito transporta aproximadamente 20 milhões de barris de petróleo por dia, cerca de 20% do comércio marítimo global de petróleo. Segundo a entrada da Wikipédia sobre a crise de Hormuz, o fechamento atual foi descrito como a maior perturbação no fornecimento de energia desde a crise energética dos anos 1970. Algumas dezenas de minas confirmadas na água conseguiram isso sem atingir um único navio. Os EUA já enfrentaram este problema específico antes. Segundo a análise histórica de House of Saud, a Operação Ernest Will, que funcionou de julho de 1987 a setembro de 1988, foi a maior operação de comboio naval dos EUA desde a Segunda Guerra Mundial. Com mais de 30 navios de guerra implantados para escoltar petroleiros kuwaitianos pelo Golfo Pérsico durante a Guerra Irã-Iraque. Apesar dessa escala, uma mina iraniana atingiu o superpetroleiro Bridgeton no próprio primeiro dia das operações de escolta. Segundo a entrada da Wikipedia sobre a Operação Prime Chance, uma missão paralela secreta usou Navy SEALs, Army Night Stalkers, do 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais e helicópteros armados operando à noite a partir de barcaças alugadas, caçando barcos iranianos lançadores de minas antes que pudessem se implantar. Segundo o relato histórico do Military.com, em 21 de setembro de 1987, helicópteros de combate AH-6 do exército surpreenderam o navio iraniano Iran Najor no ato de lançar minas, metralharam-no e uma equipe de SEALs o abordou e capturou. As minas a bordo do Iran Najor, posteriormente, coincidiram em números de série com minas não detonadas, recuperadas após o ataque ao USS Roberts. Segundo a análise de House of Saud sobre o paralelo com 2026, a situação de 2026 é mais grave. O inventário de minas do Irã é maior, suas capacidades de mísseis costeiros são mais avançadas e os ativos ocidentais de contramedidas contra minas na região são menores do que em 1987. O modelo Ernest Will /Prime Chance, destruir os lançadores antes que se implantem, depois escoltar os navios. É exatamente o que o CENTCOM está tentando replicar, sob condições significativamente mais difíceis. Segundo a reportagem da CNN, citando fontes de inteligência do EUA, o Irã supostamente havia começado a colocar minas no Estreito de Hormuz por volta de 10 de março de 2026. Segundo a entrada da Wikipédia sobre a crise de Hormuz, fontes de inteligência militar dos EUA relataram nessa data que o Irã havia começado a plantar minas navais no estreito. O presidente Trump respondeu no Truth Social, segundo a Wikipedia, exigindo que o Irã removesse imediatamente quaisquer minas que tivesse plantado, advertindo que, se minas fossem colocadas e não removidas, as consequências militares para o Irã serão em um nível nunca antes visto. O CENTCOM não esperou. Em 10 de março, o CENTCOM publicou um vídeo em sua conta oficial no X. Segundo a reportagem do Naval Today sobre a publicação, as forças dos EUA eliminaram múltiplos navios de guerra iranianos, incluindo 16 lançadores de minas perto do Estreito de Hormuz. Segundo a análise da Naval News sobre os ataques,
Os navios-alvo em 10 de março também incluíram uma corveta catamarã da classe Shahid Soleimani, pequenas lanchas rápidas equipadas com mísseis, um submarino da classe Qadir e pequenas embarcações de interceptação, abordando simultaneamente múltiplas camadas da ameaça de lançamento de minas. O secretário de Defesa, Hegseth, reforçou a mensagem, segundo a Naval News. Os Estados Unidos não permitiriam que o Estreito de Hormuz fosse mantido como refém. Segundo a análise da EFDD, até 16 de março, o presidente Trump declarou que o número total de embarcações lançadoras de minas neutralizadas havia superado 30. Até 19 de março, o general Kane confirmou na coletiva do Pentágono que 44 embarcações lançadoras de minas haviam sido neutralizadas desde o início da Operação Epic Fury, em 28 de fevereiro. Há uma distinção crítica entre o que o CENTCOM alcançou e o que permanece sem resolução. Segundo a análise de House of Saudi, destruir as embarcações que lançam minas não remove as minas que já estão no fundo do mar. Neutralizar 44 embarcações lançadoras de minas impede que essas embarcações específicas implantem mais minas. Não aborda a dúzia aproximada de minas Maham 3 e Maham 7 que a inteligência dos EUA supostamente já detectou no estreito. Segundo a análise de defesa da The New Republic, encontrar e limpar minas em um ambiente de combate ativo é excepcionalmente perigoso. A caça e a varredura de minas envolvem navegar em baixas velocidades em padrões previsíveis, muitas vezes enquanto equipes de marinheiros em pequenas embarcações operam drones subaquáticos ou apoiam mergulhadores. Isso coloca o navio e sua tripulação em uma posição muito vulnerável no estreito, que tem apenas 34 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito. Uma embarcação de contramedidas contra minas realizando varreduras lentas de limpeza no Estreito de Hormuz, enquanto mísseis antinávio iranianos, lanchas armadas e drones permanecem ativos, é uma operação de altíssimo risco. Segundo House of Saudi, o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, tornou essa realidade estratégica explícita em 12 de março. Simplesmente não estamos prontos. Todos os nossos ativos militares agora estão focados em lidar com as capacidades ofensivas do Irã. Essa admissão confirmou o que os analistas de defesa vinham argumentando. A campanha de supressão a montante, neutralizar as plataformas lançadoras de minas, tinha que ter êxito substancial antes que as operações de limpeza pudessem começar com segurança. Abordar a fonte vem antes de limpar os resultados. A resposta dos EUA. A campanha iraniana de lançamento de minas opera por meio de múltiplas plataformas abordando diferentes camadas. Para as embarcações de superfície lançadoras de minas, lanchas rápidas tentando ativamente semear minas, as ferramentas confirmadas são os A-10 Warthogs e os helicópteros AH-64 Apache. Segundo a reportagem da Maritime Executive, o CENTCOM confirmou que helicópteros Apache e aviões de apoio aéreo aproximado a 10 foram implantados especificamente para apoiar o objetivo de suprimir a frota de embarcações lançadoras de minas do Irã. O general Kane confirmou o papel marítimo do A-10 em Hormuz em 19 de março, para as instalações subterrâneas de armazenamento de minas, onde o Irã supostamente havia pré-posicionado mísseis antinávio e equipamentos de apoio a minas em túneis costeiros reforçados. A ferramenta foi o GBU-72, Advanced 5K Penetrator. Segundo a declaração do CENTCOM de 17 de março, as forças dos EUA empregaram múltiplas munições perfurantes de 5.000 libras em sítios de mísseis iranianos reforçados ao longo da costa iraniana, perto do Estreito de Hormuz. Esses túneis, segundo analistas de defesa,
O também, supostamente, armazenavam mísseis de cruzeiro de defesa costeira, que poderiam proteger as operações de lançamento de minas de interferências. Para a ameaça de entrega de minas por foguetes a partir da costa com o Fajr-5, o sistema que permite ao Irã implantar minas sem colocar nenhuma embarcação na água, sistemas de mísseis lançados por terra, a HIMARS e PRSM, supostamente visaram infraestrutura costeira. Segundo a Janes, o general Kane confirmou em 13 de março que os ATACMS do HIMARS haviam neutralizado múltiplos navios, incluindo um submarino, demonstrando que os sistemas de lançamento terrestre estavam sendo usados simultaneamente contra alvos navais e costeiros. No final de março de 2026, a campanha dos EUA contra a capacidade iraniana de lançamento de minas alcançou resultados documentados significativos. Segundo a declaração do general Kane de 19 de março, 44 embarcações lançadoras de minas haviam sido neutralizadas, as plataformas mais diretamente responsáveis pelo lançamento de minas na superfície. Segundo a análise da FDD, até 16 de março, o total de embarcações especificamente lançadoras de minas neutralizadas havia supostamente superado 30. A campanha de A-10 e Apache, confirmada a partir de 19 de março, acrescenta uma vigilância persistente que torna as operações ativas de lançamento de minas significativamente mais difíceis de realizar em condições diurnas. No entanto, a ameaça não está completamente resolvida. Segundo a CBS News e a Maritime Executive, pelo menos uma dúzia de minas avançadas, Maham 3 e Maham 7, foram reportadas no estreito por volta de 23 de março, colocadas antes que a intensa campanha de supressão surtisse efeito. Segundo a The New Republic, limpar essas minas requer operações de contramedidas que não podem começar com segurança, enquanto o conflito mais amplo continuar. Se um navio tentasse fugir de um ataque, potencialmente arriscaria topar com uma mina. O sistema iraniano de entrega de minas por foguetes